Boa noite, meus amigos, a nossa programação ao vivo no Facebook. Estamos aqui mais uma vez e vamos dar continuidade com o nosso estudo do Apocalipse, né? É um estudo e uma pregação ao mesmo tempo. Por isso que tem gente que fala que às vezes a gente demora. É porque a gente demora porque não é uma palestra e não é um estudo qualquer. Então a gente está pregando o Evangelho. Então a gente fala conforme o que o Espírito Santo colocar na nossa boca, a gente fala. E isso é para abençoar a sua vida. Você que está me assistindo, você que também vai me assistir, porque esse mesmo vídeo ele estará disponível aí na minha página no Facebook, né? Você pode compartilhar com quem você quiser. Ele vai estar disponível na minha página do YouTube, no www.youtube.com/Gerdau33. Ou você pode colocar Gerdau Toyomaçu Obreiro. Você vai achar os meus vídeos. E lá no YouTube tem playlist e tem tudo lá, sabe? Você pode ir lá, fica à vontade, como aí também no meu Facebook. Você pode ficar à vontade, coisas que já foram feitas. Como nós estamos falando desde o início do Apocalipse, já falamos sobre as 7 cartas direcionadas às 7 igrejas, né? E agora nós demos a continuidade com o estudo do Apocalipse, falando agora dos 7 selos que será aberto, né? Então os primeiros 4 selos, nós já abordamos o assunto, né? Nós falamos do primeiro selo, que é o cavalo branco, que é o cavaleiro cujo é o anticristo. Falemos do segundo selo, que é o cavalo vermelho, né? Que representa a guerra, que é o cavaleiro que representa a guerra. Falemos do cavalo do cavalo preto, né? Cujo cavaleiro representa a fome. E ontem falamos do cavalo amarelo, né? Cujo cavaleiro ele representa a morte, e também onde nós abordamos vários assuntos sobre epidemias, pandemias, né? Inclusive ainda até falei ontem, dei uma atualizada sobre o coronavírus que está ocorrendo no nosso mundo. Mas agora o assunto é mais diferente agora. Já não vamos falar mais dos cavaleiros. Nós vamos falar do quinto selo. O quinto selo, nós vamos abordar o assunto que é dos mártires. O que é o mártir? Os mártires são aquelas pessoas que morreram por causa de uma causa, por causa de uma luta, que não se sujeitaram a tais coisas. E os mártires, nós vamos abordar justamente sobre isso. São aquelas pessoas que morreram por causa do Evangelho, foram perseguidos, foram mortos por causa do Evangelho de Cristo Jesus. A gente tem aí histórias do martírios lá do passado, né? Onde pessoas eram jogadas a covas dos leões, eram presos, torturados até a morte, pessoas que proclamavam o Evangelho de Cristo Jesus, então se torna um mártir, né? Uma ícone, né? Onde que por causa da sua alguma causa em defesa da sua fé, então as pessoas se tornam um mártir porque morreram por uma causa. Então a abertura do quinto selo, ele retrata lá no livro do Apocalipse, no capítulo 6, você vê que a gente está falando desde o início só do capítulo 6, a gente não avançou pro capítulo 7, mas a gente está chegando lá. Então o capítulo 6, no capítulo 9, capítulo 6, versículo 9 ao 11, diz bem assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas. Quer dizer, João teve uma outra visão. Então ele viu os 4 selos sendo rompidos. De repente mudou todo o panorama das coisas. Aí ele acabou vendo o quê? Muitas almas debaixo do altar. Então para nós entender o mártir, para nós chegar até aonde nós vamos abordar aqui, primeiro você tem que entender que o altar, ele significa sacrifício. O altar representa sacrifícios, certo? Ok? Você vê que na época, lá o povo da época, eles preparavam um altar e ofereciam sacrifícios a Deus, né? Houve sacrifício lá do Elias,
que quando ele pediu para o fogo descer do céu, ele teve que fazer um sacrifício, né? Então houve vários tipos de sacrifício. A gente abordar os assuntos lá do Antigo Testamento, teve muitos altares levantados, cujo era para sacrifício. Assim como também o povo de Israel foram libertos da escravidão, onde Deus estava confrontando com o faraó, né, que representa Satanás, né, para que libertasse que o povo fosse sacrificar. Então, o altar, ele representa o sacrifício. E hoje, o altar, que é o altar da igreja, onde o pastor prega, hoje o altar também representa o seu coração. O seu coração. Por que o seu coração ele tem que ser o altar de Deus? Porque há um sacrifício. Os seus desejos, aquilo que você maneja de dentro do seu coração, você acaba arrancando o Espírito Santo esteja sobre o seu coração, que é também o altar. Por isso que às vezes nós oramos, falamos: Senhor, faça do nosso coração. Por quê? Porque o altar representa o sacrifício, certo? Então vamos lá. Aí vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Você vê que ouviu ali pessoas debaixo do altar. Esse debaixo do altar, pessoal, não é aquela multidão apertadinho do lado do outro lá, não. Não é não. É um lugar espaçoso, onde as almas estão ali, só que elas estão debaixo do altar de Deus, ok? E clamavam com grande voz, dizendo: olha só, essas almas já estavam clamando. Eles morreram por Cristo Jesus, por causa do Evangelho. Mas mesmo assim eles estavam clamando, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue que habita sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, que haviam de ser mortos como eles foram. Esse martírio que João conta, que João fala, não é exatamente os martírios que já ocorreu lá do tempo dos apóstolos, na época dos apóstolos, ou como é alguns martírios que acontecem em alguns lugares onde tem perseguição e mortes, como China, Coreia do Sul e outros países iguais a esses, comunistas, né, que lá falou de Jesus, você está morto. Esse martírio aqui é o retrato dessas almas que João vê debaixo do altar. São pessoas que ficaram após o arrebatamento. Pessoas que não aceitaram, que dormiram, digamos assim, durante a sua vida toda. São pessoas que viram um ente querido seu, são pessoas que tiveram conhecimento de outras pessoas que estavam servindo a Deus em vida. Aí houve o toque da trombeta, as pessoas foram arrebatadas e elas ficaram. E são pessoas, esses mártires que João conta, que João fala aqui na palavra de Deus, pessoal, são pessoas que morreram por causa de assumir a sua fé em Jesus. Por isso que eles estão debaixo do altar, porque eles sacrificaram a sua vida para assumir a sua fé. Estão compreendendo? Porque quando aconteceu o arrebatamento, o Espírito Santo não vai mais ficar aqui. Então quer dizer, as pessoas não vai ter mais o consolo do Espírito Santo. Ela não terá mais a força do Espírito Santo, a qual o Espírito Santo tem hoje, nos dá hoje. Ao contrário, o Espírito Santo vai sair e essas pessoas ficaram. Então, desde o início dos cavaleiros, então esses mártires já estavam acontecendo até quando acontece o segundo cavalo, que é da guerra. Então, no meio dessas que resolveram entregar sua vida para Jesus, mesmo enfrentando a morte, então eles morriam e estavam sendo salvos.
Mesmo quando abriu o cavaleiro, que bateu a fome, o cavaleiro também que mandou as pestes, que é a morte, aonde ele ia passava matando todo mundo. Então esses estavam no meio. Por quê? Porque eles já estavam pagando com suas próprias vidas, para se entregar a Cristo Jesus. Só que, lembrando que após o arrebatamento, aqueles que ficarem, para eles serem salvos, para eles ter uma vida com Jesus, para eles serem salvos, então não tem como chegar e dizer, eu aceito o Senhor como o único Salvador exclusivo da minha vida. Não vai haverá mais isso. Não vai ter como a pessoa falar, eu aceito o Senhor Jesus, vai lá e se batiza nas águas, como ocorre em muitas igrejas aí. Hoje em dia os cristãos estão se batizando nas águas, certo? Não. Nessa época, elas vão ter que pagar com a sua vida. É do tipo assim, você quer morrer de morte? Então aceita o Senhor Jesus. Você quer viver nas regalias deste mundo? Você quer viver nas regalias que o anticristo, que o governo mundial vai lhe apresentar? Então negue a Jesus. É mais ou menos isso daí. Então por isso que João, ele viu estas almas debaixo do altar, porque eles sacrificaram as suas próprias vidas, mesmo após o arrebatamento. Elas buscaram a segunda chance, elas reconheceram essas almas, reconheceram que elas ficaram e reconheceram que elas perderam o seu tempo. Elas perderam a oportunidade, não o seu tempo, elas perderam a oportunidade. E obviamente Deus vai dar ainda durante esse selo a oportunidade de muitos que ficarem a se voltarem para Jesus. Por isso que Deus ainda fala aqui, Jesus mesmo fala, olha só. E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos. Ou seja, calma, ele falava. Tenha calma, porque tem muita gente ainda que vai morrer por causa do meu nome. Vai se entregar, quer dizer, a paciência ainda que Jesus vai ter ainda, mesmo com a abertura desse selo, há uma paciência aqui. Por quê? Porque ele espera de mais e mais pessoas a morrerem por causa de Jesus, a morrer. Aí sim, Jesus vai falar assim, aceitei o seu sacrifício. Por quê? Porque eles deram suas vidas. Você acha que uma pessoa, nesse tempo, ela vai morrer de graça? Não! Ela vai aceitar Jesus e vai morrer aceitando Jesus ali. Precisou passar por um batismo? Não. Precisou depois do Espírito Santo batizar as pessoas e falar em línguas? Não. Elas vão pagar com o quê? Com a própria vida. Por isso que as suas vestes são lavadas. É dado novas vestes para essa pessoa. Quer dizer, foram lavados, mesmo ali, em últimos minutos de sua vida, foram lavados no sangue do Cordeiro. Então significa que haverá tempo sim, de muitas pessoas ainda reconhecer o Senhor Jesus em suas vidas. Então, ao se abrir o quinto selo, a visão que João vinha recebendo dos juízos que virão sobre a terra é interrompida e volta a focar em algo peculiar do céu. Então ele já viu outro panorama. Então as almas dos mártires são os que foram mortos pelo amor à palavra de Deus e ao seu testemunho. As almas debaixo do altar são resultados do domínio de terror do anticristo a partir do primeiro selo. Quando abriu o primeiro selo, essas mesmas pessoas que vão morrer por causa dos evangelhos, elas vão se assustar, elas vão lembrar, caramba, tudo que está acontecendo agora está na Bíblia. Eles vão pensar, aquelas pessoas que desapareceram, que o anticristo, que o governo está falando que foi um extraterrestre, que aconteceu alguma coisa estranha no céu e tal, está se cumprindo. Então eles vão cair em si. Então você vê que muita gente ainda na frente. E antes de falar do último selo, eu vou ter que falar dos 144 selados do povo. Eu vou ter que falar dos 144 mil selados. Aí eu não sei se eu falo no final do quinto selo ou eu vou começar
do sexto selo, ou eu vou começar o último selo falando dos 144 mil selados, para nós entender bem isso aqui, porque esse daqui já vai mais para frente. A gente vai falar do mártir ainda até lá no sexto selo, ok? Os mártires que morreram antes da abertura do primeiro selo já ressuscitaram e se uniram aos que foram arrebatados, quer dizer, ou seja, nos dias de hoje. Os cristãos que já morreram, outros que já morreram também em outros países perseguidos, foram mortos por causa de Jesus. Os cristãos que estão morrendo hoje, quando acontecer o arrebatamento, eles já vão também ser ressuscitados com as pessoas que foram arrebatadas. Veja que coisa maravilhosa para quem vai com Jesus, pessoal. Você tem que entregar a vida para Cristo. Eu não sei por que você está perdendo o seu tempo nesse mundo tenebroso aí. Não tem nada para dar para nós. Então eles se uniram e foram arrebatados. A igreja arrebatada teve o seu corpo glorificado, enquanto aquelas almas debaixo do altar, veja só, estão à espera e ainda não foram glorificadas. Então, elas estão lá debaixo do altar. Por quê? Porque elas morreram justamente após o arrebatamento. Então, elas ainda não têm o corpo glorificado. Elas têm as suas vestes, mas elas ainda não têm um corpo glorificado, um corpo transformado, como os que estão morrendo hoje, com Cristo Jesus, claro, óbvio, né? Os que estão morrendo hoje e os que já morreram lá no passado. E até os que foram arrebatados quando Jesus vier chamar a sua igreja. Então eles vão ter o corpo glorificado depois, mas ainda assim eles não terão suas vestes lavadas, mas elas não terão o corpo glorificado. Então, portanto, essas almas são as dos que morreram durante a grande tribulação, após o arrebatamento. Nesse período, muitos ficaram para trás e se converterão ao Senhor Jesus por, finalmente, reconhecerem a verdade nas Escrituras. Provavelmente entre eles há muitos entes queridos, daqueles que foram arrebatados, mas todos serão implacavelmente perseguidos e mortos. Veja só, sacrifícios vivos. Hoje, antes do arrebatamento, antes de acontecer tudo isso, perdão, a gente vive o nosso sacrifício diário. Os nossos desejos, a gente está sacrificando os nossos desejos carnais, a gente está sacrificando as nossas vontades, tudo por causa do Senhor Jesus. Muitos de nós, muitos estão deixando os seus trabalhos, muitos estão abandonando seus empregos para dedicar, para sacrificar ao Evangelho, a fazer o ID, a pregar no mundo, a fazer missões. Então esse é o nosso sacrifício diário. O sacrifício diário de você manter sua fé firme, o sacrifício diário que você faz de abandonar os vícios, as drogas, a bebida, as orgias, o sacrifício diário que você faz hoje, tudo que você faz sacrifício diário para quê? Para você ser salvo. Porque você só consegue enxergar a salvação. E porque você serve a um Deus vivo e poderoso. É aquele Deus que você não vê. Esse é o sacrifício diário nos dias de hoje, no decorrente do outro sacrifício que vai ser em vida, que as pessoas vão ter que, como eu falei, é assinar sua sentença de morte. Após a abertura dos selos, esses mártires, eles assinam sua sentença de morte quando eles aceitam o Senhor Jesus. Bem naquele momento de morte, de epidemias, de guerra, de fome, é ali que eles vão reconhecer. Muitos vão reconhecer. Muitos. E por isso as suas almas, elas estão debaixo do altar. Note que o sofrimento deles foi tão grande que mesmo depois de mortos, ainda clamavam com grande voz por justiça. Então você vê que é pior. Pior nos dias de hoje, pessoal. Pior nos dias de hoje. Tem gente que abandona Cristo Jesus do nada. Uma perseguiçãozinha pequenininha, do nada, já abandona Jesus, já abandona a fé. E esses aqui, eles vão ter que encarar a morte.
Se você hoje é uma pessoa que tem medo até de morrer de coronavírus, meu camarada, como que você vai enfrentar uma morte dessa? Já imaginou? Já imaginou você ficar nesse tempo? Daí os outros chegam e falam, ó, aquele lá diz que é cristão. Aí chega aquele soldado lá do anticristo, né? Que trabalha para o governo. Anticristão. Ou porque você não aceitou a se aliar ao ecumenismo. Porque é o que vai ocorrer. Tem muitas igrejas, muitas religiões, elas vão se juntar. Aparentemente parece coisa boa, mas não vai ser coisa boa. Para o cristão não é, porque haverá junção. O ecumenismo, para dizer que Deus é um só, querendo simplesmente deixar Jesus de lado. Só que você vai assumir Jesus Cristo, e esses não vão querer Jesus Cristo, eles vão querer um Deus. Que aparentemente quem vai se apresentar como Deus vai ser o anticristo. Ele vai fazer milagres junto com o falso profeta. E isso lá na frente nós vamos abordar esse assunto. Então, aí a pessoa vai morrer por causa disso. Por causa de Jesus. E se hoje a pessoa... Tem gente que, por causa de uma perseguição, uma malfalação, por causa de Jesus, por causa da sua fé. Eu mesmo sinto isso na pele praticamente quase todos os dias. Um dos piores ataques que eu levo não é ameaça de morte, ou eu vou sair na esquina, alguém vai me surrar, vai me apedrejar. Não, são dardos inflamados usados em redes sociais. Pessoas que xingam a gente, para a gente manifestar uma fé, inclusive os que se dizem cristãos. Porque eles não aceitam da forma que você prega, eles não aceitam da forma que você se apresenta para Deus. Então o que acontece? Eles vão lá te atacam para aborrecer o para entristecer você, para simplesmente jogar cal na sua fé. E muitos não aguentam esse aperto, essa jogada na parede, eles abandonam a fé. Só que se trocar a trombeta e eles ficarem, para eles aceitarem o Senhor Jesus, eles vão ter que pagar com a vida. Então o nosso sacrifício diário é esse. De a gente olhar para a pessoa e olhar, chegar e dizer, caramba, essa pessoa está sendo usada por Satanás. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas contra os principados e potestades, contra os espíritos malignos, que agem na vida das pessoas. Que agem na vida das pessoas para te atacar, para te difamar, para acabar com o seu caráter, para falar de coisas que você não é, para dizer que coisa que você vai fazendo que você não está fazendo. É isso que ele faz. E muitas das vezes ele usa a própria igreja. Às vezes ele pode usar o seu próprio irmão da igreja, em grupo do WhatsApp, seja onde que for. E às vezes ele se intitula, de repente, é Deus que está me falando. Mas se você está ciente que você tem uma vida com Deus, você ora, você jejua, e por que Deus vai usar uma pessoa para falar para você e ainda com formas com grosserias, com xingamentos e com ataques? Porque é isso que eles fazem. Agora, esses aqui não. Esses aqui vão pagar com a própria vida. Eles vão entregar suas vidas, eles vão morrer por causa do evangelho. Já imaginou, quando eu estava falando, já imaginou? Um exército, alguém ali pegar você, botar você de joelho e dizer, você nega Jesus ou você não vai negar? Com uma pistola apontada sobre a sua cabeça. Até com uma pistola, uma arma, tudo bem. Pelo menos o cara puxa o gatilho, você não vai ver. Sabe qual é o pior? É um facão. Já imaginou o cara com o facão na sua frente? E você acha que ele vai fazer isso aqui, ó? O prazer desses aliados de Satanás é fazer o cristão sofrer. Aí ele vai cortando, pedacinho em pedacinho. Vai arrancando teu dedo, vai arrancando o teu braço. Esse é o prazer de ver o cristão chorar. Esse é o prazer deles pegarem, amarrar um cristão, amarrar uma pessoa num pedaço de pau, num poste e botar fogo do lado. Da pessoa, sabe, morrer ali queimado. Como tem um filme
que é O Silêncio. Inclusive, depois eu vou assistir esse filme, fala justamente sobre os mártires. Eu vi as cenas, tem uma parte que eles amarram lá 3 pessoas, 3 cristãos no meio do mar. Então, quanto mais o mar ficava brabo, quer dizer, ia matando eles aos poucos. Ou você acha que vai ser repentino? Não vai. Então, o sacrifício desses mártires será muito maior após o arrebatamento do que agora. Agora você pode ser perseguido e preso, né? Os caras vão lá, batem você, surram você até a morte, eles vão lá e matam e pronto. E fica por isso mesmo. Nem jornal fica sabendo, nem ninguém fica sabendo. Porque nunca vi, os piores, mais perseguidos que tem é cristão. Você não vê a história de macumbeiro sendo perseguido, os católicos sendo perseguidos, você não vê os espíritas sendo perseguidos, você não vê agora. Você vê sendo perseguido quem professa o Senhor Jesus. Porque falar de Deus todo mundo fala, porque Deus, Ele é o Deus Pai, então Ele é o centro de tudo. Agora, o difícil é você falar Jesus. Porque o foco do anticristo, o foco de Satanás é tirar Jesus de cena. E não Deus, olha só, é tirar Jesus de cena. Porque Jesus tem toda a autoridade. Deus deu toda a autoridade para o nosso Senhor Jesus. Porque afinal de contas, quem morreu na cruz do Calvário foi o Senhor Jesus. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Então é pelo sangue do Senhor Jesus e pelo Evangelho de Cristo que nós somos libertos, que nós somos salvos. E a salvação foi dada por Jesus. Estão compreendendo, pessoal? Então na grande tribulação não haverá mais a mornidão que muitas das vezes encontramos na igreja. Então nesse tempo de tribulação não haverá mais pessoas mornas. Pessoas que não são incrédulas e nem convertidas. Então não vai ter pessoas assim. Ah, eu sou incrédula, não sou convertida. Não. No tempo dos selos, só vai ter 2 tipos de pessoas. Ou você é cristão, ou você não é. Ou você é incrédulo, ou você é cristão. Não vai ter mais o meio termo. Ah, não sei, talvez, não. Ou você é ou não é. Então, nesse tempo, não haverá mais mornidão. Então, haverá apenas verdadeiros incrédulos e verdadeiros convertidos. Então, nesse tempo, da abertura do 5º selo, e desde o início da abertura do 1º selo, não haverá mais o mornidão, a pessoa que é morna, ou a pessoa que é fria. Não, ou ela é convertida, ou ela é incrédula. Pois os que se converterem, veja só, os que se converterem saberão com que antecedência terão que pagar com a sua própria vida. Quando eles perceberem, quando eles se converterem de toda a situação que eles estão assistindo, que irão assistir, eles vão se converter. Só que eles já vão estar cientes que a minha conversão agora não é a busca do Espírito Santo, não é a mudança de caráter, não é mudança de hábito, não é mudança de pensamento, não. É o fim dos tempos, é o único. Então, eles vão saber que a minha conversão agora é a minha morte. Porque não haverá mais arrebatamento. Não vai ter tempo de morrer nem de velhice, se você quer saber. Não tem como você ficar no canto, escondidinho, até a sua morte. Não vai nem ter como o Espírito Santo chegar e tirar você dali. Não. Quando a pessoa se converter nesse tempo, das aberturas dos selos, ela vai ter que entender que a conversão dela só será aprovada através da morte, com a sua própria vida. Não é mais fácil você entregar a vida para Jesus agora? Se batizando nas águas, andar nos caminhos dele, ler a Bíblia, louvar a Ele, viver a sua vida com Ele. Não é mais fácil agora? Mesmo porque é difícil. Mas se é difícil agora, mas veja depois. Eu estou falando de pessoas, pessoal, de pessoas após o arrebatamento. E esses que não conseguiram chegar nem ao arrebatamento? E esses que estão morrendo agora?
sem Jesus. Porque toda vez que eu pregar o evangelho, pessoal, eu sempre vou bater nessa tecla. Tem gente que está morrendo agora, perdendo a salvação, porque não quer entregar a vida para Jesus. Eles não querem. Então não haverá, então, mais nessa época, não vai ter mais mornidão. Ou é convertido, ou será incrédulo, e fim de papo. Então haverá apenas verdadeiros incrédulos e verdadeiros convertidos, pois os que se converterem saberão com antecedência que terão que pagar com a sua própria vida. Então haverá verdadeira qualidade de cristianismo. Olha só. E qual será o crime deles? Qual será? Crer na palavra de Deus e dar testemunho do Senhor Jesus, algo inadmissível durante o domínio do anticristo. E nos dias de hoje, está ocorrendo a mesma coisa. Tem muita gente que quando se converte a Jesus, ela já perde muitos amigos. Pode ter certeza disso. E de alguma forma, hoje já sentimos isso espiritualmente. Quem se firma a palavra de Deus e dá testemunho de cristão verdadeiro é isolado e fica mais solitário. Então pega esse pensamento. Quem se firma na palavra de Deus e dá testemunho de cristão verdadeiro é isolado e fica mais solitário. Esse pensamento veio, pessoal. Esse pensamento veio porque começou a acontecer comigo. Eu fiquei mais isolado. Fiquei um pouco mais solitário. Por quê? Porque eu estou assumindo, todos os dias eu assumo a minha fé. Aonde eu vou, estou proclamando Jesus. Aonde eu vou, estou proclamando a Deus. E tem muitos assim iguais a mim. No Brasil e no mundo todo. Pessoas que estão ficando solitárias, isolados, solitários. Até mesmo os que se dizem cristãos, que estão do teu lado, eles mesmos isolam e deixam você sozinho. Às vezes, eu chego e falo, isso é muito fanático demais. Larga a mão, vamos se afastar. Por quê? Porque você vive a palavra de Deus. Porque tem muitos cristãos aí, pessoal, que é só de aparência, viu? É bonitinho, usa gravatinha, Bíblia debaixo do braço e tal, mas ele não assume a fé como o verdadeiro cristão assume. É a mesma coisa no tempo de Jesus. Todo mundo estava com ele lá, mas chegou na hora de mostrar aquela fé, deixaram ele sozinho. E aí, depois que Jesus foi, ressuscitou e subiu, os apóstolos do passado, para eles garantir a sua fé, como que eles pagavam? Com a morte. Eram perseguidos, torturados, com a morte. Aí o Satanás mandava matar 3, no outro dia era 5 convertidos. Matar um grupo, de repente aparecia outro grupo. Quer dizer, quanto mais matava cristão, mais tinha cristão. Então esse é o verdadeiro evangelho. E de alguma forma, hoje já sentimos isso espiritualmente. Então as almas dos mártires esperavam a justiça divina, que só viria quando se completasse o número daqueles que ainda seriam mortos, como um pouco tempo, e receberam suas vestes com uma garantia de que já estavam justificados, porque eles estavam pedindo justiça. Eles poderiam ficar tranquilos, não é verdade? Eles poderiam estar lá tranquilo, bem lá tranquilamente. Não, estou com Jesus e tal, eu morri por causa do evangelho, eles me mataram, arrancaram meu pescoço, o cara deu tiro na minha cabeça, virou miolo para tudo quanto é lado, caramba, me queimaram vivo, mas eu estou aqui com Jesus. Não, eles não ficaram calados, eles quiseram justiça, eles estavam pedindo justiça, e não vingança, mas que Deus fizesse justiça. Que Deus fizesse justiça. Então essa espera nos faz lembrar dos grandes heróis da fé. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Elias, José e tantos outros. Então eles também tiveram de esperar pelo cumprimento da promessa, até que aqueles que viriam a ser salvos pela fé
em Jesus, pudesse justamente com eles alcançar a promessa. Só que eles não alcançaram. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, 39 ao 40, diz assim: E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então somos todos parte do propósito de Deus, o qual não podemos enxergar em sua inteireza, a não ser pelos olhos da fé. Por isso, que não vive pela fé se entrega à ansiedade da vida e desanima por causa do aparentemente retardamento das promessas. Então tem muita gente que se entristece com Deus porque ela não está vendo a fé, as promessas acontecer. Pessoal, uma das melhores promessas do Espírito Santo, uma das melhores promessas de Deus, de mais de 1000 promessas existentes na Bíblia, uma das melhores promessas é você sendo batizado com o Espírito Santo e ter a sua salvação. Amém? Então o quinto selo mostrou as almas dos mártires guardadas debaixo do altar de Deus. Isso revela seu valor, a importância para o Senhor que a preservou junto de si. Então elas receberam as vestes brancas e ficaram em repouso de todo o seu sofrimento. Este selo alerta que muitos serão martirizados por causa da sua fé nos últimos dias. O quinto selo fala do lamento dos mártires. Então ele aborda o martírio dos cristãos que sofreram perseguições, passaram por torturas, foram mortos e cujas almas suplicam o juízo de Deus contra a vida daqueles que martirizaram milhares de cristãos ao longo dos séculos. Veja só. Então, voltando ao Apocalipse 6:9, Jesus Cristo viu a vida daqueles que creram nele e que, em função da sua fé, foram mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho da fé. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo já havia predito isso. E nós vamos ler lá no Mateus 24:9. Quer ver? No Mateus 24:9, para nós encerrar, diz assim: E então vos hão de entregar para seres atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, os cristãos serão odiados por causa do nome do Senhor Jesus. Eu estou sendo odiado e perseguido por causa do nome do Senhor Jesus. Você que é cristão está sendo odiado e perseguido por causa do nome do Senhor Jesus. E muitos vão morrer, muitos estão morrendo por causa do nome do Senhor Jesus e também por causa do Evangelho. Amém, pessoal? Vou fazer uma oração. Nós vamos encerrar essa transmissão, mas antes vou fazer uma oração para Deus abençoar a sua vida, ok? Vou fazer o mesmo procedimento, vou apagar as luzes aqui e você que vai estar me ouvindo aí, ou você que está aí até o final comigo, você vai fazer a mesma coisa. Você vai dobrar o seu joelho no canto e nós vamos falar com Jesus. Amém, pessoal? Vamos então falar com o nosso Senhor Jesus em nome do Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha tocar na vida dessa pessoa. Que essa pessoa, meu Deus, ela possa entender que o Apocalipse não é um livro de terror, de botar medo, mas que ela possa entender que o Apocalipse foi escrito justamente para os cristãos. Justamente aqueles que se dizem cristãos, justamente aqueles que se dizem estar na fé. Então eu peço ao Senhor, meu Pai, para tocar na vida dessa pessoa, para tocar, meu Deus, na vida deste homem e na vida
desta mulher. Que o Senhor possa, meu Deus, salvar esta alma, salvar esta pessoa, meu Pai, e arrancar toda a praga e toda a maldição na vida dessas pessoas. Aonde estiver, meu Deus, pessoas que estão sofrendo, padecendo, doentes, traz a cura, traz a salvação para esta casa. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa esta família, cura, meu Pai, aqueles que estão doentes, abra as portas para quem está desempregado, restaura famílias e casamentos, em nome do Senhor Jesus. Pois o Senhor, meu Pai, é o Deus de toda honra, é o Deus de toda glória, e também o Senhor é o Deus de todo poder. Pois eu entrego a vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Esse é o Senhor Jesus. Esse é o Senhor Jesus. Amanhã eu vou abordar o sexto selo. Amanhã nós vamos falar sobre o sexto selo. E o sexto selo, nós vamos abordar um outro assunto, que vai falar sobre desastres ambientais. Então amanhã, o nosso penúltimo selo do Apocalipse, nós vamos abordar sobre os desastres ambientais. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Ouve essa canção e Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Se estás carente de amor, pra que fingir que nada aconteceu? Meu Cristo vê, conhece você. Pode agora parar de sofrer. Pode agora viver pra valer. É meu Cristo quem manda, Ele te chama. Vinde a mim, ó filho meu. Pode agora parar de sofrer. Pode agora viver pra valer. É meu Cristo quem manda, Ele te chama. Vinde a mim, ó filho meu. Se um dia alguém chegar e dizer que você não tem valor, não fique triste, não se lamente.
Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus.